Olá, meus amigos, tudo bem? Muito boa tarde. Já está no ar aqui o programa Viva Voz, pela rádio e pela TV Univale, um programa produzido pelos acadêmicos do curso de jornalismo aqui da Universidade do Vale do Itajaí e que chega até a sua casa através das ondas da 94,9 MHz Rádio Educativa Univale FM e também no canal 11 da TV a cabo aqui da cidade de Itajaí, TV Univale. Pois é, em vigor desde o início de 2010, a reformulação na lei do inquilinato mudou alguns aspectos dos contratos de aluguel, permitindo e impedindo algumas práticas. Mas você sabe o que pode ser feito caso o inquilino, por exemplo, não pague o aluguel? Em quanto tempo ele pode ser despejado daquele imóvel? E no caso de aluguéis comerciais, existe alguma diferença? Alugar uma sala comercial é diferente de alugar um apartamento, por exemplo? É sobre isso então que a gente vai falar hoje aqui, sobre as mudanças na lei do inquilinato, as mudanças que ocorreram já em 2009 e entraram em vigor em 2010, em cima de uma lei que já existe desde 1991. Então quem apresenta o programa junto comigo hoje é o Gabriel Vieira. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Praxedes. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz na Rádio Univale FM e também na TV Univale. Você tem diversas formas para entrar em contato com o Viva Voz. Você pode enviar críticas e sugestões para o nosso e-mail, o vivavozunivale@hotmail.com. Pode acompanhar as informações do programa e alguns áudios do nosso Viva Voz no blog vivavozunivale.wordpress.com. Pode seguir também o nosso programa no Twitter, no @VivaVozUnivale, e não esqueça de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo, Gabriel. Quem participa do programa de hoje aqui com a gente é o advogado especialista em Direito Civil, professor no curso de Direito aqui da Universidade do Vale do Itajaí, o professor Denis Cachoeira de Oliveira. Boa tarde, professor. Muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Boa tarde, Carlos Praxedes. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Univale, telespectadores da TV Univale. É um prazer participar do programa, é um prazer poder contribuir de alguma forma com esclarecimentos, né, nessa área que já faz parte do dia a dia das pessoas, né? Com certeza, o prazer é todo nosso recebê-lo aqui. Muito obrigado. Professor, quais foram os motivos que levaram às mudanças nessa lei? A lei do inquilinato, ela é de 91, né? A lei original dela é de 1991 e de 1991 até 2006, 2007, ela passou por algumas interpretações por parte do Poder Judiciário e algumas adequações com base no Código Civil, que foi aprovado em 2002 e entrou em vigor em 2003. Então, o que aconteceu com a lei de 91, que é a Lei 8.245, foi uma adequação, né, com o que a jurisprudência já vinha decidindo com relação à parte de multa contratual, né? Ela trouxe uma parte específica com relação ao fiador, né, que a lei do inquilinato não dizia. Ela remetia indiretamente ao Código Civil. Para você entender algo sobre fiador na lei do inquilinato, você tinha que recorrer ao Código Civil. E essa alteração, a Lei 12.112, né, que foi aprovada em 2009, entrou em vigor em 2010, ela adequou, né, a lei do inquilinato às necessidades mesmo mais modernas, né? E ela facilita ou atrapalha o fechamento de novos contratos de aluguel? Ela não interfere não, ela não prejudica, né? Ela não prejudica o fechamento de novos contratos porque ela não trouxe nenhuma exigência absurda, né? Nos contratos de locação. Isso. Agora, professor, os contratos assinados antes da lei entrar em vigor, né, de a lei entrar em vigor, eles precisaram ser alterados ou não? Não, porque essa lei 12.112, ela não trouxe alteração no que respeita às cláusulas do contrato. Ela trouxe alteração no que se refere à aplicabilidade do contrato de locação. Né? Como funciona uma fiança, em que hipóteses e como o fiador pode se exonerar da fiança, o prazo e de que maneira o inquilino vai desocupar o imóvel. Então, os contratos antigos, né, que estiverem com alguma discordância com relação a essa nova lei do inquilinato,
no momento oportuno e, se necessário, eles vão ser adequados, né, pelo Poder Judiciário, mas não é necessário fazer nenhuma alteração. E existem regras diferentes da locação comercial, de salas comerciais, para residencial? Existem algumas regras diferentes, sim. Existem alguns, principalmente alguns direitos diferentes, né? Na locação comercial, se preenchidos alguns requisitos que a lei determina, que é explorar o mesmo negócio por 3 anos, contrato por escrito por no mínimo 5 anos, na locação comercial o inquilino tem direito a uma renovação do contrato. Ou seja, permanecer no imóvel por mais 5 anos. Ah, ele tem esse direito agora? Tem. Contra a vontade do locador? Sim, contra a vontade do locador. Ele só não vai ter o contrato renovado se o locador tiver alguém com melhor proposta de pagamento de aluguel ou o locador for utilizar o imóvel para uso próprio, no comercial. Né? Na locação residencial isso não é possível. Venceu o prazo do contrato, pode ter 5, 10, 15 anos no mesmo imóvel, venceu o prazo do contrato, tem que desocupar o imóvel. Né? Essa é uma das diferenças. Pois é, aí no caso então da locação comercial, né, desse imóvel comercial, né? Certo. Se, por exemplo, o proprietário desse imóvel ele solicitar essa sala, né, depois do término ali do contrato inicial, enfim, não quiser renovar e esse locador aí quiser, agora sim, locatário. O locatário quiser renovar. Perfeito. Como é que eles vão se entender? A quem vão recorrer? Boa. O direito à renovação contratual, ele tem que ser exercido até 6 meses antes do término do contrato. Então eu tenho um contrato por 5 anos. No último ano do contrato, até 6 meses antes de terminar o contrato, o inquilino ele tem que propor ação renovatória de locação. O inquilino é que tem que tomar a iniciativa. Inquilino é que tem que tomar a iniciativa de propor essa ação renovatória de locação. Não é só propor a ação. É uma série de documentos que tem que ser juntados e essa ação renovatória de locação, apesar de proposta nesse último ano do contrato, na verdade ela já é montada desde o início do contrato, porque o inquilino tem que comprovar o cumprimento do contrato durante todo o período. Então não é só ingressar com a ação e dizer, eu quero renovar o aluguel. Ele tem que renovar a locação, comprovando que ele está cumprindo exatamente com o contrato em curso. Se ele deixar passar esse prazo, ele perde o direito à renovação. Agora, professor, no caso, né, daquele proprietário de imóvel que também acaba crescendo o olho ali, né, sabe que aquele estabelecimento comercial que está funcionando em sua sala comercial, ele está indo muito bem, está dando muito certo, e aí ele resolve aumentar muito ali, né, o preço do aluguel, né? Existe alguma barreira, existe um teto, existe alguma coisa que possa ser feita aí para evitar também alguns absurdos também? Partindo do pressuposto de um contrato de locação escrito, a forma de reajuste desse aluguel vai estar prevista no contrato. Se eu tiver um contrato de 5 anos e não tiver nenhuma forma de reajuste, o reajuste vai se dar pelo índice legal, IGPM, INPC. Entendi. Certo? Isso funciona tanto para salas comerciais quanto para residências? Tanto salas comerciais como residenciais. O que acontece é que, mesmo estabelecido um índice de reajuste, após o 3º ano do contrato, se o locador comprovar que aquele aluguel está defasado, ele pode pedir uma ação revisional de aluguel. Da mesma forma o inquilino. O inquilino alugou um imóvel e, após o 3º ano do contrato, o mercado imobiliário esfria, o preço dos imóveis cai para a locação e aquilo fica sendo muito caro perto dos imóveis que ele tem à sua disposição. É muito complicado você mudar uma empresa, um estabelecimento comercial de endereço. Então o inquilino também pode recorrer a essa ação revisional de aluguel, mas sempre após o 3º ano de contrato. Agora, se o contrato não é escrito, como se fala na rua, o inquilino fica na mão do locador.
né, que vai exigir o valor que entender interessante. O inquilino não concordando, o locador vai propor a ação de despejo buscando um valor melhor. Né? E, na sua opinião, essa mudança na lei do inquilinato favoreceu o lado do inquilino ou o lado do proprietário? Favoreceu algum dos lados ou continuou as coisas como estavam? Não, ela não favoreceu ninguém, não. Não favoreceu, não. Ela deu mais segurança para o locador. Ela deu mais segurança para o locador na hora de reaver o imóvel em caso de não pagamento. Né? E isso facilita para que as pessoas disponibilizem os seus imóveis para locação. Né? A propriedade ela tem que cumprir uma função social. Né? E uma das formas é disponibilizar essa propriedade no mercado imobiliário. Né? Há países, na Itália, por exemplo, que você é obrigado a alugar um imóvel seu. Não pode deixar fechado. Não pode deixar fechado, por especulação não. Se eu tenho um... E aqui tem muito isso ainda. Tem né? tem muito. E as pessoas deixam fechado por receio. Né? Puxa, eu vou disponibilizar o meu imóvel e se o inquilino, né, estraga o meu imóvel, se ele não paga o aluguel. Né? Então essa lei ela veio dar mais segurança ao locador na hora de locar o imóvel e ela veio auxiliar também o inquilino, principalmente na parte de multa contratual, né, que deixou mais organizado o assunto e as regras mais claras. Para o bom inquilino, a lei não atrapalhou. Para o mau inquilino, realmente, ela criou... Ficou um pouquinho mais difícil. Ficou um pouquinho mais difícil. Agora, professor Denis, no caso, eu aluguei um apartamento para uma pessoa, para um inquilino lá, e essa pessoa pagou direitinho o primeiro mês, pagou o segundo mês, no terceiro mês começou a atrasar. Certo. Né? E aí você, claro, como locador desse imóvel, né? Você é proprietário desse imóvel, você vai ficando chateado com isso. Claro, né? claro. Os atrasos, como fazer para que a gente não tenha isso, né? Para que se evite o atraso no pagamento do aluguel, né? Existe alguma maneira legal ali de barrar isso já no contrato? Mas enfim, às vezes isso mesmo estando especificado lá no contrato, muitas vezes as pessoas acabam atrasando, né? O que pode ser feito? Uma coisa que coíbe a pessoa de atrasar qualquer pagamento é a multa. Né? Então há contratos de locação que prevêem multa de 20% até. Há contratos que prevêem multa de 10%. Né? E o Poder Judiciário ele não está bem firme com relação a qual o percentual de multa contratual. Uma coisa ele já decidiu. Aos contratos de locação não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Porque eu sou inquilino, eu não sou consumidor. Né? E, como diria Miguel Livramento, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, o Código de Defesa do Consumidor vai se aplicar à relação de consumo. Né? E a lei do inquilinato também não prevê que multa vai se utilizar. Então, há decisões do Poder Judiciário mantendo multas contratuais de 10%, porém há outras decisões reduzindo essa multa para 2%, com base no Código Civil. De qualquer forma, esse locador ele vai ter que recorrer à justiça. Ele vai ter que recorrer ao judiciário. Vai se incomodar um pouquinho, né? Vai. Não tem jeito. Não tem jeito. E muitas vezes o valor atrasado, né, o valor de aluguel que se tem para receber, ele quase iguala às taxas processuais que a pessoa tem que pagar para ingressar com a ação judicial. Se eu tenho um aluguel de R$1.000, né, e a pessoa, o inquilino, atrasa 3 meses, eu tenho um crédito de R$3.000. Sim. Só que se eu for ingressar com a ação judicial, eu tenho que pagar taxas processuais com base em 1 ano do contrato, com base em R$12.000. Mas o meu crédito é de 3. Quer dizer, não, então não compensa. Isso inibe a pessoa a ingressar com a ação de despejo. Vai ter que buscar uma conciliação, vai ter que buscar muito uma ali conciliação. Com, né? No caso tem imobiliários, por exemplo, que dizem, né, que garantem o pagamento desse aluguel mesmo que o inquilino não pague. Não pague, perfeito. Né? Isso realmente acontece na prática? Acontece e é uma boa opção para o inquilino. Né? O chamado aluguel garantido. Né? Para o proprietário. Né? É uma boa opção, ele disponibiliza o imóvel e a imobiliária, claro, que vai gerir aquele contrato de locação e vai locar para a pessoa que ela entender mais interessante. Né? É importante destacar que
o proprietário aí, ele perde um pouco o poder de mando e de direção sobre o seu imóvel, porque ele não pode escolher o inquilino, já que quem vai garantir o pagamento é a imobiliária. Aí é imobiliária. É imobiliária, com ela. sim. Mas esse pagamento, né, essa garantia aí, ela é feita durante muito tempo? Por exemplo, se o cidadão lá que está usando o meu apartamento, ele não pagar durante 1 ano, a imobiliária também vai tomar suas providências legais, provavelmente, para tirar esse inquilino, né? Esse Não pagamento vai de chegar aluguel... esse tempo todo, provavelmente, né? Esse pagamento de aluguel, esse aluguel garantido, ele é pago enquanto o inquilino estiver no imóvel. Né? Se ele for despejado do imóvel, cessa o pagamento do aluguel. Agora, professor, tem dúvida até de ouvinte aqui do nosso programa que mandou para a gente antes do nosso programa, que é o seguinte: alugaram, essa pessoa, né, esse senhor, ele alugou a casa dele. Perfeito. A pessoa que estava lá, a pessoa que estava lá, o locatário, né? Ele fez um puxadinho, essa foi a expressão, fez um puxadinho na residência, né, do proprietário, né? Perfeito. Mas ele não pediu isso, o proprietário não pediu isso. E agora o inquilino quer cobrar, descontando nas parcelas, na verdade, no aluguel, né, mensal, descontando esse investimento. Perfeito. Mas ele não pediu. O que ele faz? Como é um caso de particulares, ou seja, não envolve imobiliário, então eu vou tomar por base que é um contrato simples. Não tem cláusulas muito profundas, né? Em caso de qualquer benfeitoria feita pelo inquilino no imóvel, essa benfeitoria fica incorporada ao imóvel, a não ser as chamadas benfeitorias necessárias, que são benfeitorias necessárias: troca de viga, base de sustentação, encanamento, fiação, desde que isso tenha dado problema durante a locação. O inquilino fazendo um reparo dessa natureza, tido como necessário, ele tem direito de ser indenizado, não necessariamente durante a locação, não como abatimento do aluguel, mas por ocasião da entrega do imóvel, ele tem que ser ressarcido disso. Se ele não for ressarcido, o inquilino tem o direito de ficar no imóvel até que se compensem os valores. Mas ele não teria que informar antes dessa realização, desse reparo? Ele não teria que informar o proprietário antes? As necessárias... Desculpa a redundância, não necessariamente, não obrigatoriamente, né? Ele pode fazer o reparo porque e depois ele precisa informar. Disso pra viver. Sim, uma tomada, né? Estourou um cano, eu tive que reparar. Esse caso, vamos chamar do puxadinho, né? Ele não me parece uma benfeitoria necessária. Ele me parece ou uma benfeitoria útil, que vai aumentar, né, a utilidade do bem para o inquilino, ou uma benfeitoria chamada voluptuária, só para fazer um embelezamento. Em qualquer um dos dois casos, a não ser que o contrato preveja que elas serão indenizadas, e o inquilino não tem direito a indenização nenhuma. Não tem? Não. Ele pode levantar, inclusive, quando for embora. Ele pega levanta e leva embora. Pode levar o puxadinho. A gente volta já hoje falando com o professor Demis Cachoeira de Oliveira, advogado especialista em direito civil, sobre a lei do inquilinato. A gente volta já. Bom, já estamos no ar aqui com o nosso programa, com Viva Voz pela rádio e pela TV Univale, hoje falando com o advogado e professor aqui no curso de Direito da Univale, ele que é especialista em Direito Civil, Demis Cachoeira de Oliveira. Bom, professor, o que necessariamente precisa estar especificado em um contrato de locação de imóvel? Puxa vida. Muita coisa, né? Muita coisa. Em termos gerais. Em termos gerais. Ou até o que não pode deixar de estar lá, né? Não pode deixar de estar, é verdade. Não pode deixar de... Primeiro, não pode deixar de existir um contrato escrito. Né? O contrato verbal ele é muito delicado. Mas ele tem que ter de forma completa quem são as partes envolvidas, ou seja, quem é o locador e quem é o locatário. É interessante o locatário se certificar se o locador é realmente proprietário do imóvel. Né? Muitas vezes o imóvel era do pai, o pai faleceu, ficou pertencendo a vários irmãos e só um irmão está explorando. Então é interessante ele especificar, ter certeza de que o locador é o proprietário. Então, quem são as partes envolvidas, o preço do aluguel, a forma de reajuste do aluguel,
o prazo de locação e quais serão as responsabilidades de cada um no contrato, fora da lei de locações, né? Porque a lei de locações ela já diz quais serão as responsabilidades de um e de outro, principalmente no que se refere a IPTU, se for em edifício residencial, taxa de condomínio, taxa de luz, energia elétrica, isso vai ficar responsabilidade de quem? Se não ficar especificado, é do locador. Salvo energia elétrica, taxa de água, mais IPTU, né? Se não ficar especificado, é o dono do imóvel. A despesa condominial é do inquilino, que faz parte do uso, mas o IPTU, né, se não ficar especificado, o proprietário ali vai ter um sério problema. E uma das diversas dúvidas dos nossos ouvintes é a seguinte: digamos que um casal é dono de um imóvel. Perfeito. E em determinado momento da vida o casal resolve se separar. Perfeito. Com quem fica o imóvel, com quem fica a renda vinda do aluguel daquele imóvel? Desculpa falar isso, mas com quem o juiz determinar. Né? Se o casal está divorciando, né, deve haver uma ação de divórcio, e nessa ação de divórcio vai ficar especificado com quem vai ficar a renda do imóvel. No caso de imóvel administrado por imobiliária, não havendo consenso do casal, né, provavelmente a imobiliária vai depositar esse valor em juízo, dizendo, olha, eu estou administrando um imóvel, me rende um aluguel, o casal está divorciando, eu não sei para quem repassar os valores, eu deposito e juiz chama o casal para decidir com quem vai ficar os valores. Então é a mesma coisa que acontece quando a pessoa que aluga o imóvel morre. Porque aí tem a questão do inventário. Sim, sim, sim. Quando o proprietário morre, aí deposita em juízo. Se não houver consenso sobre quem vai receber o aluguel, né, geralmente é um inventariante, mas se não houver consenso, se houver divergência entre os herdeiros, o locatário vai depositar em juízo o aluguel para não ter nenhum problema. E em todo tipo de aluguel ainda é preciso ter fiador? Não, nunca foi. Ah, nunca foi? Não, nunca foi. Não é necessário o fiador. O fiador, então, é uma exigência do locatário? Do locador. Do locador. Do locador. Pode falar inquilino também. É uma exigência do proprietário, do locador. Isso aumenta as possibilidades dele receber o valor. Com essa alteração na lei do inquilinato, dependendo o objetivo da locação, ou seja, se ela for complementar uma renda, aí realmente é necessário exigir uma garantia, né? Agora, se o imóvel está parado, né, e eu vou locar o imóvel, né, para receber um valor que também não vai ser tão expressivo na complementação de renda, às vezes não optar por um fiador é mais interessante, né? Porque não optar por um fiador em caso de atraso do inquilino possibilita uma liminar de despejo. Se tiver fiador, não? Se tiver fiador, o Poder Judiciário não tem entendido pelo deferimento de liminar. Ou seja, o inquilino atrasou o imóvel. Eu ingressei com uma ação de despejo. Se tem fiador, vai ficar a discussão daquele crédito até o final do processo. Se não tem fiador, a lei de locações autoriza o juiz a conceder uma liminar em favor do locador para reaver o imóvel, justamente pelo atraso acumulado com a ausência de garantia. Professor, e então os despejos, eles têm acontecido aqui na nossa região, por exemplo? Tem acontecido. Tem acontecido, sim. Acontecido. E é uma situação complicada você sendo proprietário do imóvel, você ter que despejar, muitas vezes uma família está morando naquele imóvel, você tem que despejar. Como é que deve ser o papel do proprietário nesse momento, ele tendo que administrar essa situação? Não existe almoço grátis, né? Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Para aquela família poder continuar morando lá, sem pagar o aluguel, o proprietário está perdendo, o locador está perdendo o aluguel. Uma dúvida que muita gente tinha era que, se caso, né, aquele casal lá, ele tem um filho, uma criança residindo ali naquele apartamento, naquela casa, então eles não poderiam ser despejados. Isso procede? Não procede, não. Isso é boato mesmo? Isso é boato. É despejado com criança? É despejado. Eu acredito que uma das poucas possibilidades do inquilino não ser despejado, mesmo estando em atraso com o aluguel, é se ele comprovar que aquele valor de aluguel não faz nenhuma diferença para o proprietário, para o locador.
Ou seja, um valor muito ínfimo, perto do tamanho do patrimônio e da renda do locador. Aí isso pode acontecer. Pelo menos o juiz vai postergar o despejo, né? Vai postergar o despejo, não vai ser algo tão rápido. Mas também ninguém é obrigado a ceder o imóvel de forma gratuita para ninguém, né? Uhum. E o dono do imóvel pode pedir ele de volta a qualquer momento? Não. Durante o prazo de locação, o locador não pode reaver o imóvel por nenhum motivo. Nenhum motivo. E vou pegar o mesmo exemplo que foi utilizado agora. Agora, quem tem uma pessoa doente na família não é o locatário, é o locador. A mãe do locador ficou doente e ele precisa instalar a mãe naquele imóvel que está alocado. O que ele faz? Procura um outro imóvel para a mãe. Não há essa possibilidade de eu despejar um inquilino em contrato. Só por conta dessa vontade. Só por conta dessa vontade. Às vezes um capricho, né? A lei é bem objetiva, dizendo que durante o prazo estipulado para a duração do contrato de locação, o locador não pode reaver o imóvel alugado. O inquilino pode devolver, mas o locador não pode reaver. Bom, são muitas as perguntas, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas a gente agradece muito aqui a participação do professor Denis Cachoeira de Oliveira, ele que é advogado e especialista em Direito Civil, professor no curso de Direito aqui da Universidade do Vale do Itajaí, gentilmente aceitou o nosso convite e veio aqui esclarecer essas dúvidas relativas à lei do inquilinato. Muito obrigado, professor Denis, pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite, foi um prazer, parabéns pelo programa, parabéns pela seriedade dos assuntos que vocês tratam aqui. Obrigado, professor. Né? Como o assunto ele é instigante, faz parte do cotidiano, eu fico à disposição de vocês para outras oportunidades e por e-mail também. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde. Bom, a gente vai ficando por aqui então com o programa Viva a Voz de hoje. A gente retorna amanhã aqui pela rádio e pela TV Univale. Uma ótima tarde para você. Até lá. Viva Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura Propec da Univale. Produção e técnica: Camila Maurer, Cíntia Baduluc, Elisa Doré, Gabriel Vieira e Maria Carolina Cândido. Coordenação: Carlos Prachedes. Supervisão: Alberto Russi.